Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês que creem na Palavra de Deus. E é a Palavra de Deus que promete o derramamento do Espírito Santo para aqueles que creem. Porém, você que me ouve, que tem nos acompanhado aqui permanentemente nessa programação e que tem dúvida com respeito ao porquê. Por que, bispo, eu não recebi o Espírito Santo? Eu já fiz jejum de Daniel várias vezes, eu já fiz tudo o que eu tinha que fazer, mas ainda não recebi o Espírito Santo. Será que eu vou receber dessa vez? A pergunta. Será que eu vou receber dessa vez? Só depende de você. E o bom é que quando depende da gente, a gente faz aquilo que tem que fazer e acontece. E é exatamente isso. Só depende, o batismo com o Espírito Santo depende só de você. Por exemplo, nós vamos ler um texto agora que é a palavra profética de Deus diretamente para o seu povo de Israel, que não deixa de ser profética para o povo dele hoje, atualmente. Olha só o que Deus fala através de Jeremias, do profeta dele, para o povo de Israel. Ele diz assim: a tua malícia te castigará e as tuas apostasias, quer dizer, abandono da fé original, te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor Deus dos exércitos. Quer dizer, essa palavra foi direta para o povo de Israel, que tinha deixado o Senhor, tinha deixado o seu primeiro amor. Então ele fala, ele repreende por que Israel estava sendo desterrado, quer dizer, estava sendo levado para outras terras como errantes. Quer dizer, a terra prometida tornou-se um deserto novamente, porque o povo de Israel, que foi ali habitante, tinha deixado o Senhor. E ele diz, o Senhor diz, sabe, pois, e vê quão mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos exércitos. Então, esse talvez seja, ou essa deve ser talvez a coisa mais cruel que você tem carregado dentro de si, a maldade, ou melhor, a malícia. Malícia é... O que significa malícia, bispo? Me diga aí, por que eu quero saber o que é a malícia para mim poder me consertar? Eu quero saber o que é a apostasia para que eu possa me consertar. Bom, malícia, quando a pessoa é maliciosa, em tudo ela vê defeito. Isso é um dos grandes problemas do ser humano, mesmo dentro das igrejas. Você talvez seja uma pessoa fiel a Deus e tal, de certa forma, porém, você é aquela criatura que carrega malícia dentro de si.
Tudo você vê malícia no pastor, você vê malícia no obreiro, na obreira, você vê malícia na igreja, você vê malícia na oferta, nos dízimos, você vê malícia nos propósitos, nos sacrifícios, enfim, você carrega a malícia consigo. E é claro, quando a pessoa está imbuída da malícia, tudo que ela vê com os seus maus olhos, ela vê defeito. Ela vê defeito e tem uma palavra para criticar, para jogar pedra. Isso é o que faz muitas pessoas, embora estejam dentro da igreja, porém não conseguem desenvolver a sua fé, não conseguem receber o Espírito de Deus que dá a visão do Espírito Santo. Esse é um grave problema. Deus falou para Israel naquela altura: a tua malícia te castigará. E de repente, minha amiga, meu amigo, a malícia que você carrega dentro de si, talvez você seja até um pastor, um obreiro, uma obreira, um bispo, esposa de pastor, de bispo, não importa o cargo que você esteja ocupando, se você carrega a malícia dentro de si, essa malícia vai te castigar. Essa malícia, com certeza, vai trazer sérios, graves problemas para você. E essa é uma das razões porque mas muita gente mesmo fica alienada do Espírito Santo, porque carregam dentro de si, são incapazes de perdoar, mas querem o perdão de Deus, querem o perdão do Altíssimo, mas não querem perdoar, não querem abrir mão do seu egoísmo, do seu orgulho, né? Da sua ira, não querem liberar perdão para os outros, mas querem o perdão de Deus. Isso é malícia, minha amiga, meu amigo, e é isso que tem prejudicado você, e é o que diz a profecia: a tua malícia te castigará, quer dizer, te punirá, a tua malícia te amaldiçoará. E essa é a razão do porquê que muitos que nos assistem, infelizmente, por mais que ouvem a palavra de Deus, por mais que leem a Bíblia, por mais que orem, ainda assim têm uma vida maldita, têm uma vida castigada pela vida. Essa é a realidade, porque elas conhecem a verdade, mas seguem a mentira, ou não querem obedecer à verdade. E você sabe, a fé depende de obediência. Se você obedece, então você mostra que a sua fé tem qualidade. Se você não obedece a palavra de Deus, a sua fé não vale nada. Nada absolutamente, porque ela não vai trazer nenhum benefício para você. Mas não só a malícia te castigará, ele diz também: e as tuas apostasias te repreenderão. Quer dizer, apostasia, como está aí, nós colocamos entre parênteses, é o abandono da fé original. Você sabe, quando nós começamos na fé, lá atrás, poxa, fomos curados, fomos libertos, né? Tivemos a revelação de Jesus e tal, da palavra de Deus, tivemos acesso à palavra do Altíssimo, que nos ensina o caminho do bom viver, que nos ensina o caminho da justiça. Mas, com o tempo, aquela fé foi esfriando. É o caso de, por exemplo, muitas pessoas, muita gente boa, muitos empresários, cresceram, quando chegaram na Igreja Universal do Reino de Deus, cresceram assustadoramente, economicamente falando. Porém, abandonaram aquela fé inicial e começaram a cuidar, a administrar os seus bens. Pronto. Aí a fé foi diminuindo, foi apagando, esfriando, e aí o que eles haviam conquistado pela fé acabaram perdendo, porque se pela fé você conquista, pela dúvida
você perde. Essa é a lei da fé. Você com a fé, você não paga nada, mas você tem que manifestar a fé. Você abre mão de tudo pela fé. Mas quando você toma posse de tudo e tem o que administrar o seu tudo, aí você deixa a sua fé, você esfria na fé e começa a viver por aquilo que você conquistou. Então, o Senhor diz: as tuas apostasias, abandono da fé, te repreenderão. Aí ele conclui dizendo: sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor, diz o Senhor dos Exércitos. Minha amiga, pense nisso. Leia melhor, avalie bem, analise, medite nessa palavra, Jeremias 2:19. Aí você vai saber por que você ainda não recebeu o Espírito Santo. Se as minhas palavras não são suficientes, então, por favor, leia o texto, medite nele mais tarde, para você avaliar a sua própria vida e chegar a uma conclusão. É óbvio, quem está sem malícia, quem está sem apostasia, está na fé, está sacrificando, está dando o seu melhor para Deus, é óbvio que essa pessoa vai receber o Espírito Santo. Mas as demais, infelizmente, vão ficar para trás. Mas ainda há tempo para você rever os seus valores, rever o que está acontecendo com você, remover essas malícias, arrancar essa apostasia. Há tempo, desde que você queira, desde que você abra a mão do seu orgulho, da sua prepotência, arrogância e diga: oh, meu Deus, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, eu me arrependo, e deixe essas malícias para trás, deixe a apostasia para trás, para que você receba o Espírito Santo. Graças a Deus. Para que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar, mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar e esquadrinhas o meu coração, em vão seria se eu tentasse te enganar,
mas com sinceridade vou falar da minha verdadeira condição. Eu sou um pecador em busca de perdão, lutando contra o próprio coração. O meu maior desejo é te encontrar. Vem me tocar, não posso mais viver longe de ti, Senhor, por isso eu digo, eis-me aqui. Não viva eu, mas vem viver em mim. Mas vem viver em mim. Meu nome é Kelly, sou nutricionista, tenho 40 anos e eu nasci na cidade do Paraná. A minha infância foi uma infância bem complicada. Na verdade, eu não tive infância. Eu não tive meu pai biológico ao meu lado, eu fui criada com a minha mãe e meu padrasto. Aos 7 anos, eu comecei a ter uma figura paterna. Só que não era um pai, ele acabou se tornando um monstro para mim. Eu fui abusada por ele dos meus 7 anos aos 11. Minha mãe trabalhava à noite e era nesse período que ele abusava de mim. Ele esperava minha mãe sair para trabalhar e ele ia para cima de mim. E minha mãe bebia muito. Cheguei a ver várias vezes minha mãe usar drogas também na minha frente. E meu padrasto, ele bebia junto com ela. E teve um momento assim que eles beberam muito e começaram a se agredir verbalmente e fisicamente. E nesse fisicamente, ele pegou uma faca, foi para cima da minha mãe e cortou o dedo dela. Eu, no desespero de ver a minha mãe apanhando e cheia de sangue, eu contei para ela o que ele fazia comigo. E minha mãe não acreditou em mim. Ela falou que eu que estava me oferecendo para ele, que eu era errada. E me expulsou de casa. E nisso que ela me expulsou de casa, eu fui morar com uma moça, que eu chamava ela de madrinha. Aos 15 anos, eu conheci uma pessoa, me envolvi, foi meu primeiro namorado. E quando eu estava namorando, minha mãe descobriu que eu estava namorando. A minha mãe foi na casa dessa minha madrinha e pediu para mim voltar para casa. E voltei para casa da minha mãe. Voltei aos 15 anos, namorando, e aconteceu novamente assim uma traição, um abuso. Eu peguei esse meu namorado na época na cama com a minha mãe. Então assim, a minha vida se resumiu sempre em feridas, em cicatrizes. Eu tinha um ódio mortal da minha mãe. Eu não conseguia vê-la, então eu estava rodeada assim de inimigo. Eu tinha medo de dormir e ser abusada. Eu tinha medo de sair e minha mãe ficar com meu namorado. Eu tinha medo de tudo. Eu não tinha o porquê viver. Por várias vezes, eu falei, se for para viver assim, que eu morra. Engravidei desse meu namorado. E quando minha filha nasceu, com 40 dias de vida, ele foi embora. Me deixou na minha mãe, com uma filha mulher. Eu morrendo de medo, porque na minha cabeça o que aconteceu comigo ia acontecer novamente com a minha filha. Então minha filha, 5 meses, eu comecei a dormir amarrada com ela. E quando minha filha tinha 1 ano e meio, eu encontrei uma pessoa que hoje é o meu atual marido. Ele me assumiu com a minha filha, me tirou do inferno, que era a casa da minha mãe, e eu comecei a ter um pouco mais de segurança, me senti um pouco mais protegida. Mas mais uma vez aconteceu que meu marido acabou me traindo. A traição sempre esteve ao meu lado, era a minha sombra, a traição. Não tinha por que eu acreditar ou confiar em alguém.
principalmente em homem. Foram 3 homens, né? O meu padrasto, meu primeiro namorado e agora o meu marido. E isso para mim causou uma depressão assim, que eu já tinha uma cicatriz aberta. Eu comecei a ter vontade de tirar a minha vida, mas antes de tirar a minha vida, eu pensava em matar minhas filhas. Eu já estava com 2. Eu olhava para minhas filhas brincando, eu falava, quem eu mato primeiro? Qual que eu mato? A mais nova ou a mais velha? Eu morava no 11º andar. Por várias vezes eu me pendurei na rede de proteção e fazia força para essa rede quebrar. Eu queria tirar minha vida. Eu não entendia por que Deus tinha me dado a vida. Para mim ele não existia. Ou se ele existisse, alguma coisa eu fiz de muito grave para não chamar a atenção dele e para ele deixar tudo aquilo acontecer. Então eu culpava Deus. Que Deus? O que? Deus não existe. E aí veio uma depressão profunda. Eu comecei a fazer tratamento com psicólogo. A psicóloga sozinha, ela não conseguiu dar conta do recado, vamos dizer assim. Me encaminhou para uma psiquiatra. Em 3 sessões que eu conversei com a psiquiatra, ela já me deu uma carta de internação. Já era para mim ficar internada por causa da minha depressão. Só que assim, não resolveu. Eu peguei a carta, rasguei. Meu marido não deixou ela me internar. Eu coloquei ponto final, aí meu marido, ele veio buscar ajuda em tudo que era lugar. Não só com os médicos, mas em outras religiões também. E até que ele veio e me convidou a participar de uma reunião da igreja. A primeira reunião que a gente veio foi na terapia do amor. Ele aceitou vir nas minhas condições, né? Porque eu era mandona. E quando eu sentei assim, bem nas primeiras fileiras, o pastor começou a falar. E eu olhava assim por baixo, meu marido, eu falava, não acredito que ele veio antes e contou a minha vida inteira para esse pastor. Eu comecei, criticar, porque eu achava que o pastor sabia da minha vida e estava falando ali para todo mundo, mas o alvo seria eu mesma. E perguntei depois, quando a gente saiu da reunião, eu falei, você contou? Aí ele falou, não contei nada. Será que você não está vendo que Deus, que está te trazendo para perto dele? Mais uma vez, eu falei, mas Deus não existe? Se existisse, eu não tinha sofrido, e comecei a falar tudo de novo. Porque assim, eu precisava sempre de uma oportunidade para lembrar do passado. Eu falo que o perdão foi a chave da porta da minha alegria, do meu encontro com Deus. E conversei com Deus, e fico até emocionada de falar, porque foi uma entrega total. Eu peguei, fiquei do lado da minha cama e falei, meu Deus, eu não sei se o Senhor é meu Deus, porque eu não te conheço. Mas se o Senhor existe, igual aquele homem falou, no caso eu estava me referindo ao pastor, eu quero sim te conhecer. Me dá uma oportunidade. Eu sei que eu pequei, eu odiei, eu ouvi aquele pastor falando que o perdão, ele é fundamental para quem quer ser salvo, quem quer ser cuidado por Deus. Então tira de mim esse ódio, esse desejo, essa mágoa, essa raiva que eu tenho. Me limpa, tira de mim toda essa sujeira. Hoje meu padrasto, ele é falecido já. No leito de morte dele, eu fiquei 3 meses ao lado dele na UTI, cuidando dele, fazendo tudo que eu podia fazer depois do perdão, né, que Deus me deu. E nesse dia eu peguei, segurei na mão dele e eu falei, pela primeira vez eu falei, Pai, eu te perdoo de tudo que o Senhor me fez. Se for apenas isso que o Senhor precisa para ir, o Senhor pode ir tranquilo. Na hora que eu fiz essa minha oração, eu fiz uma oração do Pai Nosso para ele também, eu vi uma lágrima escorrer do rosto dele. E eu creio que ali também ele me pediu perdão. Eu, assim, nas primeiras reuniões, eu via todo mundo falando assim, busca o Espírito Santo. No caso, o pastor falava, busca com força, com sede, se entrega, se humilha. Eu falava, que Espírito Santo? Aonde ele vem? Eu ficava olhando, cadê? Eu não entendia o que era o Espírito Santo. E foi o dia assim, eu falo assim, olhar para minhas filhas, quando o médico tirou elas de dentro de mim, foi uma das maiores coisas que eu vi acontecer na minha vida. Mas naquele domingo,
eu me humilhei para Deus. Eu me abri inteira. Eu contei tudo que eu desejava, tudo que eu queria fazer. Na hora que eu fiz essa oração, eu estava de olho fechado. Eu senti uma paz, uma coisa dentro de mim, gigantesca. Eu senti Deus me abraçando. Eu senti pela primeira vez, eu senti amor. Podia acontecer qualquer coisa comigo ali. Eu sabia que eu estaria muito bem cuidada, muito bem protegida. Nesse mesmo dia eu liguei para minha mãe. Eu falei, mãe, eu te amo. Minha mãe começou a chorar pelo telefone também. E falou, minha filha, eu te amo. Eu peço a Deus que sempre cuide de você. E eu comecei assim, a ter a certeza que Deus estava ali comigo. Deus ia cuidar de mim. Que o Espírito Santo estava comigo. Eu entendi. Eu comecei a ter o controle das minhas atitudes. Eu tive momentos assim, incríveis ao lado da minha mãe. Minha mãe faleceu também. E foi os últimos anos, os 4 últimos anos, foi os melhores da minha vida ao lado da minha mãe. Eu tive um abraço dela, eu vi ela falar que me amava. Ela também se voltou para o Senhor Jesus. Ela creu que foi Ele que fez a transformação na nossa vida. E hoje ela está nos braços dele. Então, depois que eu recebi o Espírito Santo, eu vi que o perdão, a humildade, a paciência, o autocontrole foi tudo. Foi onde eu mais percebi, foi isso, o meu autocontrole. Comecei a ser uma boa mãe, uma boa esposa. Então o equilíbrio veio sim. Me ensinou a respeitar, a ser auxiliadora do meu marido, coisa que eu não era. Eu era mais de apontar o dedo, de criticar. Então assim, o autocontrole veio, o equilíbrio veio. Não sou mais feliz na vida sentimental e menos financeira, não. É tudo igualzinho. A minha casa hoje é uma casa de luz. É uma casa muito bem equilibrada. Não tem briga. Todo casal, ai, você não briga? Claro que brigamos, somos marido e mulher. Somos 2 corpos, 2 cabeças diferentes. Mas a gente tem Deus, tem o Espírito Santo. O passado não existe. Eu falo que o passado ficou lá no museu. Não está dentro da minha casa mais, não está mais em mim. O Espírito Santo é tudo para mim. Sem ele eu não sei viver. É o que eu falei. A melhor coisa que eu vi na minha vida foi ver o rostinho das minhas filhas assim que elas nasceram, toda suja ainda, até o momento que eu recebi o Espírito Santo, porque depois que eu recebi o Espírito Santo, esse detalhe da maternidade não é nada perto do derramamento. Eu abro mão de tudo, menos do que Deus me deu. Tudo que Ele falar para mim, eu falo, sim Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Wagner Castrezana Pinto, tenho 60 anos, sou contador e eu nunca gostei da Igreja Universal, principalmente do Bispo Macedo. Tudo que eu lia, tudo que eu via, tá, aumentava a imagem contra ele. E aconteceu aquele caso do Maracanã, sacolas, que o jornal falou que era de dinheiro, tudo. O que eles falavam sobre que estavam roubando as pessoas, pediam dinheiro, pediam tudo, tiravam, não pediam, tiravam das pessoas, os bens que elas tinham, que é o que era o comentário em mídia, jornal, que a gente acompanhava. Era uma verdade pura, porque eles tinham o fator de convencimento, não tinha como hoje, às vezes, não, isso é mentira. Naquela época não, era verdade, nos davam aquela credibilidade. É um jornal, nossa, é uma televisão, como é que pode tudo isso? Então não tinha o que discutir, será que estão mentindo? Será que estão... Não, era verdade. Quando ele foi preso então, a coisa foi pior ainda. Daí que o bandido está preso. Era o que eu falava na época, bandido está preso, está no seu lugar. Eu morreria, mas não pisaria na Igreja Universal. E essa era uma... Tem uma pessoa que brincou uma vez que eu ia morrer católico, mas não ia pisar nunca na Igreja Universal. Porque aquele lugar não era para mim. Minha esposa, a gente já estava 7 anos casados, e começaram a vir os problemas. Incompatibilidade de gênios. A gente estava junto, estava brigando. Estava longe, estava em São Paulo trabalhando, ligava para ela, saudades. Mas começou a chegar perto de casa, já vinha briga, já vinha contenda. Minha filha mais velha tinha problema de epilepsia, manifestava a doença,
tá, viajando, a gente estava viajando no carro que ela manifestava. E aí minha esposa começou a frequentar a Igreja Universal contra a minha vontade e buscar esse Deus que ela queria conhecer, tá? E aprender como deveria ser feito isso, tá? Nisso vieram perseguições minhas, por causa dos fake news, das notícias do passado, da prisão do bispo. Eu cheguei um dia e tirar ela da igreja. Eu estava dormindo, acordei, liguei para minha sogra, a gente morava na mesma rua, as meninas estão comigo. Cadê a Sara? Ela titubeou um pouquinho, onde que ela está? Falou, está na igreja. Peguei, fui atrás dela, cheguei na igreja, estava acontecendo o culto, bem ignorante, tá? Vamos embora para casa. Até ali eu era dono de si, eu era dono da verdade. E ela falou para mim, eu estava buscando a Deus. Eu quero salvação, eu quero vida eterna. Eu não largo Jesus. Eu posso, foi muito forte isso. Eu posso largar de você, mas eu não largo. Eu vou lutar por você, eu vou lutar pelo nosso casamento, eu vou lutar pela nossa família. Eu vi fé. E outra coisa, a epilepsia, que a minha filha tinha, tá? E até aquele momento, tá? Ela não tinha mais. Eu fui vendo a mudança nela, tá? A mudança de atitude. Deus foi lapidando ela de uma forma diferente. Ela foi praticando a palavra de Deus. Eu com problemas ainda de ordem de trabalho, era humilhado na empresa, mesmo sendo gerente contábil, havia perseguição, o salário não era um salário bom, vamos dizer assim, continha dívida, cheque especial. Eu sei que dela falou, eu falei para você, vamos para a igreja. Então eu acabei no domingo indo na igreja, conhecer o que o Bispo Macedo falava, vamos dizer assim, com um pé atrás. No começo, sim, certo? Botar a mão no bolso, né? Senão vão mexer no meu bolso, tá? O pessoal fala que não é nada disso. Mas nós fomos ouvindo a palavra, nós fomos vendo o que eles pregam. Houve as mudanças, participando de reuniões, campanha de libertação, certo? E fui aprendendo a como ser uma pessoa diferente. Aquilo foi mudando, foi lapidando, fui aprendendo o que era a Bíblia. Eu esqueci o que era preconceito. Comecei a ouvir as reuniões do Bispo Macedo, tá? E entender, por que eu não gostava desse homem? Por que eu tinha rancor dele? Por que eu tinha tanto ódio dele, se eu não conhecia, se eu nunca tinha escutado a palavra de Deus? Ele está falando a palavra de Deus, não é outra coisa. Ele ensinou o que era buscar um Espírito Santo, o que era ter família, o que é ter saúde. Isso que ele nos ensinava e nos fazia praticar. Eu tenho que praticar isto. O que é? Ter uma vida boa, uma vida plena com Deus. Aquela pessoa, tá, vamos falar na parte financeira, que tinha problemas na empresa, salário, humilhações, tá? Hoje nós trabalhamos em família, eu tenho um escritório de contabilidade, tá? Hoje eu tenho a minha renda, eu tenho uma casa num condomínio, tá? 16 casas, tá? Eu só compro carro zero, viagens, a gente faz viagem, tá? Uma vez por ano, pelo menos 10 dias a gente sai. No aspecto do casamento, mudou. Como eu estou falando, de viagens, todo ano tem uma lua de mel. Um momento que é só para nós, que a gente se encontra, a gente se entende, tá? Existe um diálogo, uma conversa. O meu patrimônio é o Espírito Santo, porque ele nos fortalece, ele nos dá condições, nos dá discernimento para como atingir nossos objetivos financeiros, familiar, saúde. Olha, o Espírito Santo, ele representa tudo para a gente. No que sentido? A gente tem paz, a gente vai conversar com uma pessoa, a gente tem o que falar, tem o que conversar. Aquilo que no passado a gente não tinha, a gente tem a mansidão. Ele nos dá a certeza do mais importante, que é a salvação. Venha procurar na Igreja Universal, porque ali você vai ouvir a verdade, a palavra de Deus. Se você tem esse problema que eu tinha no passado, te oriento a isso. Venha buscar na Igreja Universal. Busquei a razão de viver nos caminhos que percorri. Andei por lugares comuns
procura de ser feliz. Me entreguei por qualquer sensação aos prazeres da vida. Jamais pensei que momentos assim pudessem terminar. Então, de repente eu senti um vazio no coração. E até mesmo junto de alguém eu sentia a solidão. Não deu pra essa dor segurar essa cruz pesada demais. Tentei, como um louco tentei, do meu próprio corpo fugir, sem ter mais lugar pra onde ir. De joelhos orei, procurando uma luz. Senti tua mão me tocar, meu amigo Jesus. Seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado quero estar. Seja onde for, me leva, meu Senhor. Quero te amar, te dar o meu louvor a qualquer lugar, pra sempre ao teu lado quero estar. Vamos então assistir mais um testemunho de como o Espírito Santo age na vida daqueles que são visitados por ele. Vamos assistir. Sou Milton Custódio, eu fui policial do Exército durante 3 anos. E a minha história começa na minha família. Meu pai foi do Exército, né, e me espelhei nele para poder estar seguindo essa carreira. E meu pai sofreu com problema de doença, a minha mãe com problema de doença também, meu pai problema de vícios também. E foi quando eles chegaram à Igreja Universal e meu pai foi curado, minha mãe foi curada, encontraram a libertação. Mas no meu caso não, meu caso foi diferente porque eu não quis. E quando chegou a época de eu servir o quartel, então eu me alistei, fui servir o quartel, fiquei 1 ano obrigatório e depois decidi seguir carreira. E foi nessa época onde eu conheci os vícios, né? No caso a bebida, o cigarro, a maconha, a cocaína, a merla, o LSD, o lança-perfume. Então, tudo quanto era drogas da época, eu conheci, provei e acabei me viciando. O policial, na verdade, ele traz dentro de si essa questão de mostrar uma força. Aquela autossuficiência que eu tinha, porque eu tinha treinamento, porque eu andava armado, porque fazia ali o patrulhamento. Então, esse sentimento diante dos meus problemas, de vício, por exemplo, que eu tive, então isso trouxe para mim uma sensação de impotência. Eu não conseguia controlar a questão do vício. Quando eu falava, eu não vou usar hoje, daqui a pouco estava usando. Eu cheguei ao ponto que dentro do nariz eu não tinha cabelo dentro do nariz, de tanto cheirar cocaína. Por mais que eu não queria, mas eu não conseguia. Era um problema que era maior do que a minha autoridade. Eu carregava dentro de mim tudo isso que me levava para o lado negativo. Nós combatíamos um mal e, por outro lado, eu estava indo para o lado do mal. A função de policial do Exército era desempenhada, mas por dentro, como pessoa, como ser humano, eu estava totalmente destruído. E foi exatamente aí que na época não se falava muito em depressão, não tinha essa linguajar depressão, mas era a tristeza, o vazio, a angústia, a insônia. E foi tudo isso que trouxe à minha cabeça o pensamento de tirar a própria vida,
né, de suicídio. Inclusive, nessa época, tinha um amigo meu que teve problemas com a namorada e a namorada acabou abandonando ele, terminou o relacionamento e ele se frustrou tanto que ele colocou isso de serviço, colocou o fuzil, a ponta do fuzil na boca e com um pedaço de madeira ele acionou o gatilho e cometeu suicídio dentro da guarita. Né? O cérebro ficou espalhado no teto da guarita. Infelizmente, esse nosso companheiro acabou cometendo suicídio e era justamente o caminho que eu estava trilhando. Aquelas vozes na minha cabeça dizendo para me matar. Eu tinha insônia, tinha noites que eu ficava sem dormir, acordado. Então foi uma época em que eu sofri muito nesse sentido. E quando uma desses dias, uma dessas noites, na verdade, dentro do quartel, então eu pensei no suicídio, em dar cabo da minha vida. Por volta de 2 e pouco da manhã, sozinho, eu peguei a minha metralhadora, dei o golpe de segurança e coloquei dentro da boca. Coloquei a ponta da metralhadora dentro da boca. E ali eu fiquei buscando coragem para poder puxar o gatilho. Não sei quanto tempo exatamente, mas foi um tempo considerável que eu fiquei nessa posição ali. Eu acredito que a minha morte era iminente. Ela ia acontecer, mais cedo ou mais tarde. Estava muito próximo porque já era a minha segunda tentativa. E pela misericórdia de Deus, hoje eu sei que é porque a minha mãe já estava na igreja, meu pai já estava na igreja, eles oravam por mim, pediam a Deus por mim, levava sempre a minha fotografia e pedia o pastor ungir, para o pastor orar, apresentava a Deus. Houve um certo dia, e nessa época eu já comecei a frequentar a casa dos meus pais novamente, que eu estava indo para uma boate, tinha marcado com os amigos se encontrar na boate, e nesse dia o meu pai ia levar o pessoal da igreja, do bairro, para a sede regional lá, que era para uma vigília. Era a vigília de sexta, ia começar a sexta à meia-noite, e ia durar a noite toda, até amanhecer o dia de sábado. E o meu pai falou, não, você está indo para a boate, espera um pouquinho, eu vou te dar uma carona, você economiza para cerveja. E assim, então, eu falei, tá bom, beleza. Aí esperei, fui com ele dentro do ônibus dele, ele pegou o pessoal na igreja e levou. E o pessoal foi dentro do ônibus, naquela alegria, o pessoal cantando, acabei perdendo o meu ponto. Meu pai também não me avisou. Quando eu dei por mim, eu estava estacionando de frente à igreja. Nessa hora eu fiquei até um pouco revoltado com ele. Poxa, o senhor não me avisou, eu ia ficar lá na boate, e agora? Ele, não, espera o pessoal descer, eu vou te deixar lá. E nessa que o pessoal estava descendo, a minha mãe, meu filho, entra aqui só para você conhecer a minha igreja. Você nunca conheceu, só para conhecer. E eu falei, tá bom, eu entrei. Pedido de mãe. E entrei. E eu lembro que quando eu entrei, a igreja estava cheia. Não tinha lugar nem para andar dentro da igreja. E eu fiquei olhando e o pastor já estava ali, já orando pelas pessoas. E depois, eu não lembro de mais nada. O que eu lembro depois foi só o obreiro devolvendo as minhas armas. Por quê? Eu passei mal, né? O pastor me libertou, que houve a libertação, que eu recebi paz. Eu nunca senti na minha vida uma paz como aquela, nunca. Nunca, uma alegria. Mas naquele momento, o mal que estava na minha vida saiu. Naquele dia, eu encontrei Deus na minha vida. Naquele dia eu decidi, eu nunca mais vou cheirar. Eu decidi. Porque o pastor falou assim, olha, você hoje está liberto. Hoje o mal da sua vida saiu, mas para você ficar bem, você tem que fazer uma aliança com Deus. E naquele dia eu falei para Deus, olha Deus, eu não te conheço, mas eu não quero fumar, eu não quero cheirar, eu não quero mais estar no vício, eu não quero mais essa vida, eu quero uma vida nova. Quando terminou, eu voltei com o pessoal dentro do ônibus. Quando foi no sábado à tarde, estava lá no grupo jovem, participando da igreja do bairro. No domingo de manhã, estava lá na igreja. Acabou o culto domingo de manhã, eu falei, pastor, quero me batizar. Quero entregar minha vida para Jesus. Aí ele me batizou nas águas. Aí na segunda-feira, eu voltei para o quartel. Voltei para o meu ambiente de trabalho, para a minha rotina. Só que dessa vez eu era diferente. Por quê? Porque as pessoas fumando e aquele cheiro do cigarro que para mim era como se fosse um alimento antes, agora eu não suportava.
Então eu fugia daquelas rodinhas de amigos, fugia daqueles momentos. A minha nova arma, antes a minha confiança estava na arma de trabalho. Continuei com ela, tinha que trabalhar. Mas a minha nova arma que Deus me deu, a arma espiritual, que está acima de todas as armas, não me apartava dela, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Essa era a minha sede, receber o Espírito Santo. Esse dia foi maravilhoso. Eu lembro que foi diferente do que muitas vezes a gente vê o testemunho. Às vezes a pessoa foi batizada domingo de manhã ou na quarta-feira, apesar que o meu foi na quarta-feira, mas não foi no culto de quarta-feira. Foi após uma evangelização. Depois da reunião, nós saímos para evangelizar e quando voltamos, o coordenador lá da evangelização fez um círculo, demos as mãos e além de pedirmos a Deus para aquelas pessoas que evangelizamos, ele fez uma mini busca do Espírito Santo ali. E ali eu fui batizado no Espírito Santo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Foi algo assim, sabe, indescritível, porém maravilhoso, porque não era mais apenas o Milton, o policial do Exército, da polícia do Exército, o militar do Exército, não. Ali eu me tornei um filho de Deus, o filho do Senhor dos Exércitos. Poxa, uma alegria, não sabia se chorava, se sorria, mas é algo maravilhoso. Esse dia ficou marcado na minha vida. A partir daquele dia, eu me tornei outro homem, outra pessoa, com objetivos definidos, ser de família, ser íntegro, reto, correto no meu trabalho. Como filho, o meu convívio com a minha mãe, né, mudou 100% da água para o vinho. Meu pai também mudou da água para o vinho. Meu convívio com meus irmãos. Então eu passei a realmente desfrutar de um convívio familiar maravilhoso. E no sentido sentimental, né, passei a buscar uma pessoa, um casamento como o dos meus pais. Um casamento feliz, na presença de Deus, uma família unida. E assim, graças a Deus, encontrei a pessoa com os mesmos objetivos, com a mesma fé. E hoje estamos aí há 20 anos juntos, né, servindo nosso Deus e ganhando almas. Tanto eu quanto a minha esposa fazemos parte de um programa da igreja, a UFP, que é a Universal nas Forças Policiais. Hoje dedicamos a nossa vida a ajudar os policiais, ou aqueles que trabalham na segurança pública e Forças Armadas também, que enfrentaram o mesmo problema que nós enfrentamos, né? Hoje atendemos policiais que sofrem com depressão, com insônia, com família separada, problema de vícios, enfim. Encontramos vários tipos de pessoas e nós ajudamos, levando a ele uma palavra, orando por eles, mostrando para eles que assim como a nossa vida mudou, a vida deles também pode mudar se eles buscarem a Deus. Quando alguém que trabalha na segurança pública, um policial, por exemplo, ele tem o Espírito Santo, ele tem a presença de Deus, é diferente. Porque o policial em si, como eu já falei aqui, ele é treinado, condicionado, capacitado para as dinâmicas do trabalho dele. Então ele confia no equipamento que ele tem, que pode falhar. Ele confia no treinamento, mas há situações que fogem também os seus treinamentos. Mas quando o policial ele tem Deus no coração, quando ele tem o Espírito Santo, ele tem o seu armamento, ele tem o seu equipamento, mas a confiança dele está em Deus, ele tem paz. Está dentro da viatura, mas ele tem paz. Ele sabe que Deus estará aguardando ele. Ele sabe que vai voltar para casa em paz, em segurança. Porque só o Espírito Santo pode trazer isso para nós. Esse é o meu segredo, o Espírito Santo. Meu nome é Fabiana, eu tenho 42 anos, mas eu nunca imaginei que eu poderia passar por isso, sofrer da depressão. Os problemas que eu via na minha infância era minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa muito doente. E o meu pai era o que trazia o sustento da casa, mas era uma pessoa sem estudo, né? Não tinha conhecimento e ganhava muito pouco. Então eu comecei com o meu primeiro trabalho, né? Logo em seguida eu fui trabalhar com eventos, né? Como modelo. Eu conheci o meu esposo, no qual ele sempre me acompanhou nas minhas atividades, né? E nós viemos a casar, né? Depois de 2 anos, nós tivemos a nossa filha, né? Com 22 anos eu tive a minha filha. E logo em seguida veio o problema
financeiro, né, que foi tudo um atrás do outro, né, a sociedade que o meu esposo tinha, dívida, uma dívida que acarretou mais de 1 milhão e, querendo ou não, a vida financeira, ela acaba atingindo o casamento, né, então começou a ter brigas, a ter o desentendimento, né, então foi assim que ocasionou a depressão. Começou a dar uma queda muito forte no meu cabelo, né? Eu não tinha coragem de nem sair da rua, porque eu achava que as pessoas não estavam olhando para mim ou conversando comigo. Elas olhavam para o meu cabelo. Nossa, uma moça tão bonita e sem cabelo. Eu só chorava. Eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de arrumar a casa, eu não tinha vontade de nada. Eu só chorava. Por quê? Porque eu trabalhava muito com a fisionomia. Eu fiz todos os exames e os exames não diziam nada. Quando eu passei com o médico, ele já fez o encaminhamento para eu passar direto com o psiquiatra. Nem com psicólogo foi direto com o psiquiatra. E lá eles me passaram uma medicação que eu só dormia. Quando eu tomava essa medicação, eu não conseguia nem me levantar. Mas dentro de mim era um vazio. Eu ficava deitada e eu só chorava. Eu não tinha vontade de nada, eu não tinha vontade de me levantar, de arrumar, fazer coisas simples, arrumar a casa, cuidar da minha filha, que na época ela era pequena. Eu não tinha vontade nem de sair. Vi uma programação, né, na televisão falando da igreja, né, e eu tomei uma decisão e fui até uma igreja. Fui até uma igreja universal. Quando eu entrei, que eu vi, eu comecei já a sentir aquela paz, porque até então eu sentia aquele vazio dentro de mim e um peso, eu sentia um peso nos meus ombros, né? Um peso nos meus braços, nas pernas, né? E quando eu sentei ali, né, eu comecei já a me sentir calma. Mas quando o pastor chamou a gente ali na frente, eu falei assim, não, eu vou. E naquele exato momento eu fui disposta a fazer uma aliança com Deus, né? Eu coloquei o meu eu naquele altar. Então quando eu saí de lá, eu já saí diferente, leve, com uma força de que ia mudar, com uma certeza, a certeza que ia mudar. Foi uma das melhores noites, eu dormi, não precisei de remédio, inclusive eu excluí todos os remédios. Eu, por conta própria, eu deixei de tomar. Eu tive entendimento que para eu permanecer firme e vencer todos os meus problemas, os meus complexos, eu tinha que ter o Espírito Santo, né? Então, a minha preocupação já não era mais com a minha casa, com meu esposo, com a minha filha, mas sim, a minha preocupação era o quê? Era agradar a Deus. O Senhor quer que eu me batizo? Então eu vou me batizar. O Senhor quer que eu busque? Então eu vou buscar. Então eu não só buscava nas reuniões, mas assim que eu saía das reuniões, em casa. Então num certo dia, nessa minha caminhada, eu me preparei. Eu falei assim, não é hoje, Senhor, eu tenho um encontro com o Senhor. Abri um jejum, eu preparei assim tudo. Eu coloquei a minha melhor roupa, eu abri um jejum, eu cheguei antes, eu não conversei com ninguém, porque eu fiquei ali meditando na palavra de Deus, né? Eu fiquei bem pertinho daquele altar, falei, Senhor, eu estou aqui, meu Pai, eis-me aqui, eu preciso tanto do Senhor. E comecei a buscar com todas as minhas forças, com toda a minha entrega. E naquele exato momento, eu senti uma alegria tão forte dentro de mim e a certeza que Ele estava comigo. A minha alma sentiu um gozo muito grande, uma alegria transbordante que parecia que a reunião foi tão rápida e eu não queria sair de lá. Ali eu recebi o Espírito Santo, o batismo, né? Falei em línguas, né? Então assim, foi diferente. Aquela vontade que eu tinha de poder ajudar as pessoas. Poxa, se Deus veio até mim, se o Espírito Santo veio até mim, do jeito que eu sou, cheia de falhas, erro, por que eu não posso ajudar essa pessoa? Então veio esse desejo de ajudar e poder fazer mais.
o próprio Espírito Santo, ele começou a me dar sabedoria para eu poder resolver aqueles problemas. E uma dívida de mais de 1 milhão que nós tínhamos, né? Através da sabedoria, da direção, nós quitamos essa dívida, né? Eu e meu esposo, eu pude ajudar ele, ele passou a me ouvir. Hoje eu tenho o meu próprio negócio, né? Tenho o meu próprio escritório, né? Então, aqueles sonhos que eu tinha anulado, aquela situação, aqueles problemas, ficou tudo para trás. Quando eu olho no espelho, eu vejo uma pessoa, eu mudei totalmente. Aquela baixa estima que eu tinha, né, de me ver no espelho, hoje eu não tenho mais. O Espírito Santo é tudo na minha vida. E eu entendo que sem ele eu não sou nada. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada. Nada pode preencher o que o próprio Deus me deu. Né? Eu não trocaria o Espírito Santo por nada deste mundo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Em nome do Senhor Jesus, nós temos essa água em mãos. E assim como eu seguro esta garrafinha de água nas mãos, eu peço que o Senhor coloque as tuas mãos na minha garrafa de água e também na garrafa de água que essa pessoa tem, no copo d'água que ela tem aí, para que nós venhamos, ao fim desta oração, bebermos dela e então recebermos aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que vivem na justiça, aqueles que creem na justiça, aqueles que creem na tua palavra, aqueles que assumem a fé na tua palavra. E que esta água, meu Pai, venha descer como o teu poder para limpar, curar, livrar de câncer, de doenças incuráveis, de depressões, de dores reumáticas, de dores de cabeça, de insônias, de medos, de nervosismos, de ansiedade, seja lá o raio que for, que esta água, meu Pai, chegue até essa criatura no seu estômago para limpar, fazer a vida dela purificada com esta água. Em o nome do Senhor Jesus, nós te pedimos e agradecemos. E quem crê, diga amém e beba da água agora, em nome do Senhor Jesus. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, mesmo sendo falho, me amas, me amas. Minha amiga, meu amigo, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário, através dessa mídia. E onde quer que você estiver, nós estaremos orando com você em espírito para que você seja cheio do Espírito Santo. Deus abençoe e até amanhã. Mesmo eu nada tendo, me amas, me amas. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha